Olá para você que está ligado aqui com a TV A Sua Voz, terça-feira, está no ar mais um giro de notícias. Muito boa tarde a você, estamos chegando com oferecimento sempre da HS Consórcios. Você sabia que ontem foi marcado pelo 30º aniversário então do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? É isso mesmo, e nós estamos recebendo hoje aqui a coordenadora conselheira, do Conselho Tutelar de Pinhalzinho, a Marisete Picoloto, e que vai falar um pouquinho mais sobre a importância deste estatuto. São 30 anos, né, Mari? De um documento, dá para se dizer assim, muito importante para os direitos da criança e do adolescente, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para a gente ter um norte de como garantir os direitos da criança e do adolescente. Mas também não só para isso, para fazer valer os direitos deles e os deveres, mas também para ajudar os municípios, o Estado e o governo federal a pensar políticas públicas que viessem de encontro a isso, Porque a gente tem um estatuto que diz que eu tenho direito, mas como eu faço para chegar a esse direito, a ter acesso a esse direito? Então, o estatuto nos norteia nesse sentido também. Ele é um documento de fundamental importância para os indivíduos, principalmente para a criança e para o adolescente, e para a família num contexto geral, assim. Tá certo. Durante esse período de pandemia, Mari, como é que está o trabalho, a atuação do Conselho Tutelar? Os atendimentos têm aumentado nesse período? Tem aumentado significativamente, tá? Especialmente no que se diz respeito a conflito familiar. E as crianças e os adolescentes, eles estão passando por um período de, digamos que de estresse mesmo, Porque antes eles tinham o direito de ir para a escola, ficar com os amigos, fazer outras atividades, e hoje não, eles têm que ficar limitados à sua casa. E isso está gerando muito transtorno, aquela briga com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes até com a empregada. Então, tudo isso está abalando psicologicamente, é claro, e vem trazendo conflitos da família, aquela questão de relacionamento familiar. Como é que encara isso? Como é que está sendo isso? Então, está sendo bem maçante, está tendo uma procura bem grande. Tá? A gente aumentou bastante os nossos serviços nessa questão, mas atuando mais na questão de orientação e de ajudar a encontrar uma forma de lidar com isso nesse período que está difícil para todos. Pois é, e eu ia perguntar justamente isso, Mari, como diminuir esse atrito neste momento, que as pessoas são indicadas a ficar em casa, A gente tem orientado muito as famílias a fazerem reflexões sobre olhar álbum de fotografia, jogar, fazer alguma atividade que possa usar jogos, jogos educativos com a família, respeitar o limite do outro. Às vezes as mães dizem assim, mas ele não quer sair do quarto. Mas ele vai sair do quarto para ir aonde? Então os pais também precisam aprender a lidar, que está com um ser ali dentro de casa, que antes ia para a escola, ia para as atividades dele, que agora ele não pode. Então todos têm que ceder e respeitar um pouquinho o limite do outro para conseguir fazer com que isso dê certo lá dentro da nossa casa. Qual que é a melhor forma de contato com o Conselho Tutelar aqui de Pinhalzinho para as pessoas saberem, Mari? A gente tem os nossos telefones de contato que pode ser para denúncia, que as pessoas usam muito para denúncia. Então, a gente tem o nosso telefone fixo, que é 3366-6648, e o nosso telefone de plantão, que é o nosso celular, que ele está disponível 24 horas, o horário que precisar, que é o 98804-9298. Então, esse é o nosso telefone para quando você precisar alguma denúncia, por exemplo, As pessoas têm acesso a isso, denunciar maus tratos, qualquer tipo de denúncia. E podem nos procurar presencial também lá no nosso endereço, que a gente atua ali junto ao Cine, Avenida Porto Alegre, 225. Então, pode nos procurar lá, às vezes as pessoas precisam só conversar, precisam só de uma orientação, enfim, pode estar nos procurando lá. Mário, obrigado pela participação e nós estamos à disposição também do Conselho Tutelar. Obrigada a vocês pela importância e por nos convidar a esse momento, que é bem importante que as pessoas conheçam o trabalho do Conselho Tutelar. Então, convidar a população para nos visitar, para ir passar pelo Conselho, para conversar, qualquer dúvida pode estar nos ligando. E aí a comunidade precisa estar próxima do Conselho para entender um pouquinho do trabalho do Conselho Tutelar.
Tá certo, obrigado mais uma vez. A Mari Piccolotto, ela que é coordenadora e conselheira, né, no Conselho Tutelar aqui de Pinhalzinho. Lembrando mais uma vez que ontem foi comemorado aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar de Pinhalzinho, claro, né, tem o estatuto sempre, dá para se dizer assim, né, Mari, debaixo do braço aí para sua atuação aqui na comunidade pinhalense. Era isso, esse foi mais um giro de notícias aqui pela TV A Sua Voz. Nós voltamos a qualquer momento.